Mais de 80 pessoas pegam um ônibus de 2 andares pelas ruas nevadas de Ottawa após uma longa semana de trabalho. Mas nem todos vão chegar em casa inteiros. Alguns nem vão chegar em casa. Um motorista inexperiente e uma falha de design negligenciada transformarão uma viagem comum para casa no pior dia de suas vidas. A linha de ônibus 269 estava percorrendo 19 quilômetros pelos subúrbios ocidentais da capital canadense. O ônibus era dirigido por Isato Diallo, 44 anos. Ela estava na OC Transpo havia menos de um ano e dirigia ônibus em tempo integral há cerca de 6 meses, tornando-se totalmente qualificada em meados de 2018. Mesmo após concluir o treinamento, ela ainda era nova ao lidar com os grandes ônibus de 2 andares do Transitway de Ottawa. O Transitway é o corredor exclusivo de ônibus rápido em Ottawa. Consiste em faixas e vias exclusivas que permitem aos ônibus circularem mais rápido que o tráfego comum. Trechos, como a aproximação à estação Westboro, são totalmente separados da rede viária e escavados em cortes de rocha revestidos de concreto. Naquela sexta-feira, o ônibus tinha 84 dos 85 assentos ocupados. Muitos voltavam do trabalho para casa enquanto outros estudantes retornavam das aulas. Sentados no melhor lugar dos assentos de cima, na frente e à direita, estavam 3 funcionários públicos, Bruce Tomlinson, Judy Booth e Anya Van Beek. O que eles não sabiam era que, apenas um mês antes, em dezembro de 2018, Diallo havia se envolvido em uma colisão enquanto dirigia outro ônibus. Não foi grave, mas destacou sua falta de experiência com o veículo. Às 15h50, Diallo dirigia o ônibus a cerca de 64 km/h pelo corredor, aproximando-se da estação Westboro. O limite oficial era 48 km/h, mas muitos motoristas excediam essa velocidade no trecho. Além do excesso de velocidade, Diallo estava dirigindo diretamente em direção ao sol, que criava o que mais tarde seria descrito no tribunal como um brilho opressor. Como é comum em Ottawa em janeiro, o corredor de trânsito estava ladeado de neve. Isso deixou a estrada mais estreita e as bordas escorregadias. Quando o ônibus se aproximava da estação Westboro, Diallo ouviu o sinal que indicava que um passageiro queria desembarcar. Então ela começou a mudar da faixa da esquerda para a direita para entrar na estação. Ela achou que estava seguindo uma sinalização viária que a levava para a faixa de serviço. Então o ônibus de repente saiu da pista. O enorme veículo, com mais de 20 toneladas, desviou para a vala cheia de neve ao lado da estrada. Esse foi o início de uma cadeia de eventos catastróficos. Em menos de um segundo após sair da estrada, o ônibus colidiu com um banco de neve. Isso sacudiu os passageiros e cobriu o para-brisa de neve. Depois, o ônibus bateu na parede de pedra da via expressa, jogando destroços pela porta da frente para dentro. Um segundo depois, o ônibus bateu em outro banco de neve e colidiu com a cobertura de aço de um abrigo de passageiros da estação. A cobertura cortou o lado direito do andar superior do ônibus como um abridor de latas, esmagando 9 fileiras e deixando os assentos da frente pendurados no buraco aberto. O impacto foi tão forte que 2 passageiros da primeira fileira foram arremessados para fora do ônibus. Lembro do motorista dizendo: ai meu Deus, ai meu Deus. O ônibus estava lotado, todos os assentos ocupados. Havia pessoas em pé no corredor que foram lançadas para trás. Batemos no abrigo e em seguida as pessoas começaram a gritar. Diallo agiu rápido e ligou para o 911 em pânico. Ok, você está expressando. Você é o Expresso 864? Eu sou a motorista. Ok, você é o Expresso 864. Estou enviando todos para você. Traga o bombeiro e as pessoas lá de cima, por favor. Tá tudo destruído. Está tudo destruído? Ah, sim, meu ônibus... Eu perdi o equilíbrio na cama e... Tudo bem. Ok, quantas pessoas estão feridas? Quantas pessoas estão feridas? Venha pra cima, não sei quantas... Você não sabe quantas pessoas estão feridas? O ônibus atravessou?
e bateu na parede. Tudo bem, vou enviar todo o corpo de bombeiros. Vou mandar uma ambulância imediatamente, tudo bem? Tudo certo, venham já. A cena que os primeiros socorristas encontraram foi de devastação. Passageiros ficaram presos no lado direito do andar superior do ônibus. Alguns presos sob os assentos, outros sangrando pelos ferimentos. Todo mundo pulou pela janela do assento em que eu estava. Não havia como sair do ônibus, você não conseguia sair pelas portas. Todos tiveram que sair pela janela e conseguimos sair. A polícia quebrou rapidamente as janelas para libertar os passageiros. As equipes de resgate cortaram os assentos e as janelas da frente do ônibus para alcançar os passageiros. À medida que a operação de resgate continuava pela noite, toda a extensão da tragédia ficou clara. 23 passageiros ficaram feridos, muitos deles gravemente, com lesões que mudaram suas vidas. O hospital de Ottawa informou que 7 pacientes estavam em estado crítico e 9 estáveis logo após o acidente. Bruce Tomlinson, Judy Booth e Anya Van Beek, que antes tinham os melhores assentos, estavam justamente onde a cobertura atingiu o ônibus. Os 3 sofreram ferimentos fatais e morreram no local. Nos dias seguintes ao acidente, a polícia de Ottawa prendeu Diallo e depois a liberou enquanto prosseguiam com a investigação. A investigação da colisão se tornaria uma das mais complexas da história da cidade. A dificuldade surgiu quando a polícia descobriu que, nos 5 anos anteriores ao acidente fatal, ocorreram 11 colisões na estação Westboro. Nenhum desses incidentes anteriores foi causado por gelo ou neve na pista, mas indicavam um problema de segurança não resolvido. Segundo um especialista em segurança, esse é um número relevante de colisões, mais de 2 por ano, em um corredor exclusivo de transporte. Mais tarde naquele ano, Diallo foi acusado de 3 crimes de direção perigosa causando morte e 35 crimes de direção perigosa causando lesão corporal. A promotoria argumentou que, como motorista profissional, Diallo tinha um dever de cuidado maior. No julgamento, os investigadores destacaram as linhas laranja de construção pintadas no corredor de trânsito meses antes do acidente. Foram instaladas como guias temporárias para orientar os ônibus em segurança ao redor do andaime. Após a conclusão da obra, as linhas laranja deveriam ter sido removidas com jato de areia ou lixadas do asfalto. Mas em vez disso, os empreiteiros só cobriram elas com tinta preta. Com o tempo, a tinta desbotou e as linhas temporárias reapareceram. Dirigindo em direção ao pôr do sol, Diallo pode ter seguido essas linhas fantasmas, confundindo-as com as marcações corretas da pista. A defesa alegou que essas linhas a levaram ao acostamento coberto de neve. Durante o julgamento, o tribunal ouviu provas baseadas em vídeos feitos pelas câmeras da OC Transpo na estação Westboro, vídeos internos do ônibus e gravações de dados dos sistemas de computador da agência de transporte. As testemunhas incluíram passageiros do ônibus de 2 andares, instrutores e funcionários de manutenção da OC Transpo. Em setembro de 2021, o Tribunal de Ontário absolveu Diallo de todas as acusações. Eles concluíram que o sol forte e uma sinalização de trânsito confusa a direcionaram para uma sarjeta cheia de neve, causando o acidente. Muito provavelmente ela foi influenciada pela sinalização de trânsito a ir muito para a direita. Diallo a seguiu e ela foi direto para a sarjeta aberta. Mas mais coisas viriam à tona quando, em abril de 2025, mais de 6 anos após o acidente, uma investigação do legista examinou as circunstâncias das mortes. A investigação não foi um julgamento nem um processo para atribuir culpa legal, mas uma oportunidade de aprender com a tragédia e melhorar a segurança. A investigação ouviu depoimentos das famílias das vítimas, que compartilharam o impacto duradouro de sua perda. Também ouviu especialistas que analisaram a segurança da estação Westboro e de outras instalações de transporte semelhantes. A investigação revelou que o dossel do abrigo de passageiros estava a menos de 60 centímetros do meio-fio, dentro da zona livre exigida pelos padrões viários. Essas zonas de proteção deveriam ter 3 metros de largura, onde o tráfego atinge 64 km/h. A altura do meio-fio também era um problema, porque era apenas metade do que deveria ser. Meios-fios devem ter ao menos 15 centímetros de altura para desviar ônibus com segurança. Em 1º de maio de 2025, o júri apresentou 60 recomendações para melhorar a segurança do transporte público.
Eles sugeriram limitar a velocidade a 32 km/h perto das estações até as melhorias de segurança, instalar barreiras chanfradas nos guardrails e modificar ou remover coberturas de estações com menos de 3 metros do meio-fio. Eles recomendaram aprimorar o treinamento, exigindo domínio de todos os tipos de ônibus e mentoria para novos motoristas. Eles também incentivaram o uso de assistentes de velocidade, suporte de faixa e frenagem múltipla em colisões, além de recomendar estudos sobre barreiras no andar superior de ônibus de 2 andares. A estação Westboro e seu toldo de aço foram demolidos em outubro de 2022 para dar lugar ao Light Rail Transit, um ano após a cidade ter feito pequenas mudanças para melhorar a segurança da estação. 7 estações do corredor de ônibus ainda têm marquises de abrigo, parecidas com as da estação Westboro. Para as famílias de Bruce Tomlinson, Judy Booth e Anya Van Beek, nenhuma medida de segurança trará seus entes queridos de volta. O acidente deixou uma marca indelével no sistema de transporte de Ottawa e na vida de todos os afetados. Se você achou este vídeo interessante, por favor, considere se inscrever. Isso está ajudando muito.